Olá, você que nos acompanha em mais um episódio do IEScast. Eu sou o Jander Ramon, jornalista e assessor de comunicação do IES. Sejam muito bem-vindos a essa segunda série de episódios do nosso podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Assim como em nossa primeira temporada, as gravações desse programa acontecem à distância. Espero que todos estejam bem, se cuidando e com saúde. E não se esqueçam, continuem protegendo-se, usem máscara e não deixem de se vacinar. Antes de começar, faço um pedido. Sigam o nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta e, se você preferir nos acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos e deixe seu like. Dá essa moral para a gente lá, por favor. Bom, você que acompanhou toda a primeira temporada, já sabe, né? O nosso podcast trata de assuntos relacionados à saúde suplementar. Buscamos, sob diferentes iniciativas e olhares, entender e enxergar distintas perspectivas desse importante e complexo setor. Nessa segunda série, estamos abordando o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências. Essa obra ela é organizada pelo IES em parceria com o COPEDEM, o Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, e tem o apoio da SMAT, Escola da Magistratura de Tocantins. A obra é assinada por 20 autores convidados. Você encontra o livro na sua íntegra, de forma gratuita, em nosso site, www.iess.org.br. Você deve estar se perguntando por que o mediador do episódio de hoje não é o José Sequim, o superintendente executivo do IES. E a resposta é: Sequim é o nosso convidado de hoje. Sim, ele também é um dos autores do livro, com o capítulo Análise sobre a crescente judicialização da saúde. Seja muito bem-vindo, Sequim, é um prazer recebê-lo aqui, hoje do outro lado do microfone. Muito obrigado aí por fazer parte desse projeto, aceitar nosso convite e participar desse bate-papo. Obrigado a você, Jander. É um grande prazer estar dialogando com você. Hoje, em situações um pouco inusitadas, espero que tudo funcione direitinho e os nossos ouvintes fiquem satisfeitos com o resultado desse encontro, Jander. Bom, há pouco mais de 2 décadas, a saúde suplementar brasileira passava por uma significativa e robusta transformação normativa. Como todos sabem, né, e é a prova disso o nosso livro, A Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua, lançado pelo IES esse ano de 2021, teve a sua primeira temporada de episódios aqui no IEScast. E ali nós estávamos falando da Lei de Planos de Saúde, Seguros Privados de Assistência à Previdência, a Assistência à Saúde, que é a famosa Lei 9656 de 1998. Todo mundo que atua nesse mercado sabe bem sobre ela. Fazendo uma viagem ao tempo, Sequim, e para contextualizar os nossos ouvintes, quais eram os argumentos há mais de 2 décadas que já apontavam a necessidade de uma regulação específica desse mercado de saúde e que depois isso acaba também repercutindo em toda a questão de judicialização desse setor? Então, voltando um pouquinho para contextualizar o nosso ouvinte, como é que foi esse processo decisório e as necessidades lá de 98? A necessidade da regulação em saúde vem da própria teoria econômica, ainda dos anos 60. Não é novidade. O mercado de saúde não é um mercado perfeito. Ele tem muitas assimetrias de informação, de todos os tipos, desigualdades, etc. E há também, além das questões econômicas, argumentos sociais. Suposta, eu digo suposta, porque eu tenho dúvidas se é importante isso ou não, mas a suposta hipossuficiência do consumidor frente ao vendedor de planos de saúde. Veja que no meados dos anos 60, dos anos 90, quando foi feita a regulação, nós tínhamos apenas acabado de terminar com a inflação. Plano Real, julho de 94. A inflação desapareceu muito rapidamente, caiu para valores muito baixos. E com o fim da inflação, terminaram os ganhos financeiros inflacionários. Nas operadoras, começou a haver problemas econômicos de diversos tipos, muitas delas sem condições de entregar o que tinham prometido.
Não havia regras para uma operadora começar a operar. Não havia regra de carências, de coberturas. Cada contrato estabelecia as suas condições. Não havia regra para o encerramento das atividades. Isso tudo gerava uma certa confusão no mercado, uma insegurança para as pessoas que compravam planos e também para as operadoras, porque você tinha muita concorrência desleal, já que não tinha regra de nenhum tipo. O mercado precisava de segurança jurídica, que ele não tinha naquela ocasião. Precisava ter definidos padrões mínimos de produto. Precisava estabelecer regras limitando as carências máximas que as operadoras poderiam estabelecer, fixar sobre seus consumidores. E essa insegurança afetava tanto pessoas que queriam comprar planos, pessoas que tinham comprado planos, quanto as próprias operadoras. A regulamentação da Lei 9656 vai completar 23 anos de operação agora, no dia 1º de janeiro. Eu acho que ela trouxe uma grande contribuição. Ela permitiu que se evoluísse para um mercado mais seguro, mais solvente, que foi bom tanto para as empresas, para os empreendedores que queriam abrir negócios na área de saúde, quanto para os próprios consumidores. Então, esse era o cenário, vamos dizer assim, acabamos de chegar na estabilização monetária, que provocou confusões financeiras muito grandes, sem regulamentação, sem segurança jurídica, que precisava ser equacionado, e a lei veio dar uma importante contribuição para esse equacionamento, já André. Perfeito, Sequim. E aí é importante sempre ter em perspectiva que a lei, per si, não consegue resolver todos os problemas de um setor tão dinâmico, até porque você está lidando com um setor que constantemente traz novas tecnologias, novos métodos, novas capacidades de identificação de patologias. E aí, muitas vezes, até ingenuamente, talvez tenha se imaginado que esse tipo de problema ou se diminuiria, vamos dizer assim, as controvérsias a partir da legislação. Ela estabelece regras, mas ela não resolve o termo ou o problema em si, né? E aí que vem a questão muito recorrente da judicialização da saúde. Você poderia, por favor, explicar para quem nos acompanha sobre a origem desse conceito e o que significa essa judicialização da saúde que tanto se fala, Sequim? Um tema super importante. Você disse muito bem, Jande, a lei por si só não resolve. São as atitudes das pessoas, limitações e apenações que a lei estabelece que podem moldar um pouco o comportamento das pessoas. Eu não me lembro de ter visto uma definição, uma conceituação muito clara, escrita, sobre o que é judicialização. Eu vou dizer o que eu entendo, então, por judicialização. Eu entendo que ele seja o crescimento mais que proporcional do número de demandas que são levadas ao judiciário, uma questão quantitativa, quantas. Mas não acho que seja apenas isso. Eu acho que é bem mais complicado do que isso. Se o crescimento das demandas estivesse sendo ocasionado por uma crescente perda de qualidade dos serviços que as operadoras oferecem, um crescimento das negativas de assistência, casos em que o beneficiário tem o direito líquido e certo, haveria, de fato, então, um descumprimento dos deveres por parte da operadora. Essa judicialização é legítima, é correta, o indivíduo tem que defender os seus direitos. Eu não acho que seja esse o fenômeno da judicialização. Ele não nasce de uma deterioração da qualidade da assistência. Eu acho que a judicialização, do meu ponto de vista, é um pouquinho diferente. Eu vou fazer um pequeno passeio sobre um autor que eu considero importante, que me inspirou até para escrever esse capítulo aqui. Eu acho que ele nasce da maior consciência dos direitos por parte das pessoas e maior disposição em demandá-los, em tê-los satisfeitos. Eu acho que isso no Brasil, no mundo isso é antigo, no Brasil, isso nasceu e se revigorou muito com o Código de Defesa do Consumidor do começo dos anos 90. Mas, além disso, nós vivemos nos dias de hoje a chamada Era dos Direitos, no dizer do filósofo e escritor italiano Norberto Bobbio. Acontece que o conceito de Bobbio, da Era dos Direitos,
é em contraposição à era dos deveres, o que prevaleceu durante muitos séculos. Vassalos tinham deveres para com seus senhores feudais e para com o Estado. Os deveres sempre eram de pagar impostos e entregar a produção que eles faziam. Direitos não era a palavra que se utilizava nessa época. Já agora, na época moderna, os deveres para com o Estado continuam. Claro, nós temos que pagar impostos para que o Estado possa funcionar e regular a sociedade. Mas, ao lado dos deveres, as sociedades conquistaram direitos. Direitos à participação em sociedade, direito à saúde, direito à educação, direito à segurança, um conjunto de direitos. Um contraste muito grande em relação à época essencialmente pré-capitalista, nos primórdios do capitalismo. Eu devo dizer que essa posição, essa mudança foi muito positiva, foi excelente para todos nós e para a vida em sociedade. Não podemos sequer imaginar voltarmos atrás, retrocedermos nesse aspecto aí. Mas, por outro lado, essa ideia dos direitos vem sendo conduzida a extremos. Passou-se a soberania absoluta dos direitos, esquecendo-se que, junto com cada direito, também há deveres. Por que faço essa retrospectiva? Porque, na minha visão, a dominância dessa era dos direitos, eu entendo mal compreendida, induz as pessoas a reivindicarem de forma ilimitada, já que não vem associado a deveres. Direito imediato a toda e qualquer inovação na área de saúde, que é o assunto que nós tratamos. Inovação em qualquer parte do mundo. Ter acesso antes mesmo que a Anvisa faça análise de custo-efetividade, de segurança à saúde, antes que a Conitec faça as suas avaliações, antes que a ANS faça as avaliações para incorporar. Então, passamos a entender como direito nosso, por exemplo, as coberturas do rol, os medicamentos da lista do SUS e até mesmo ainda procedimentos que estão em estágio experimental, sem registro na Anvisa, sem as avaliações de custo-efetividade. Nós passamos a não ver limites em nossos direitos. E tendemos a ignorar que a plena fruição dos direitos, sem limites, sem deveres, tem como consequência o encarecimento da saúde. Disso nós não gostamos. Penso que esse sentimento, que ainda que nem sempre de forma consciente, presente, junto com as observações que fiz antes, é que estão levando a esse crescimento das demandas judiciais, mesmo nos casos em que o demandante possivelmente até saiba ou não está consciente de que o direito não existe. Esse é o fenômeno da judicialização, também, que é essa tentativa crescente de buscar um benefício que não está contemplado nas normas, na letra fria do contrato, um benefício pelo qual não houve o pagamento, não houve a contribuição. Eu dou um exemplo, a cobertura do parto sem que a pessoa tenha cumprido a carência de 300 dias, que leva até a notícias nos canais importantes de televisão. Eu acho que então esse é um pouco como eu entendo o fenômeno da judicialização no Brasil, Janda. Estendi um pouco, mas acho que precisava. Não, é ótimo o contexto, e aí eu perguntaria então o seguinte: se coloque no lugar, Sequim, do empresário que concede esse benefício para os seus colaboradores ou aquele indivíduo que contratou um plano de saúde que paga todos os meses, né? Aquela contraprestação. E aí ele, de um lado, ele tem uma expectativa, uma visão de que tem muitas vezes essa impressão desse acesso limitado, mas que existem regras, né? E que, de uma certa forma, isso pode incorrer num tipo de demanda judicial. Quando você olha para isso que está ocorrendo, essa imprevisibilidade, quais são as consequências disso? Pensando na ponta de quem paga essa conta, o que ele muitas vezes não está enxergando do efeito desse processo? Por favor. As consequências são muito claras e está escrito no capítulo
que, por exemplo, o consumidor deve fazer valer seus direitos legítimos sempre que desrespeitados, inclusive por demanda judicial. Digo mais ainda, aquele que desrespeita um direito legítimo deve sofrer as consequências do seu ato. E as consequências precisam ser severas para que se iniba a prática de direitos legítimos. Assim como aquele que nega o direito, quem reivindica algo que não lhe é pertinente também deveria arcar com consequências desse seu ato, para que não se litigue. Precisamos ter presente que a justiça custa cara. E quando você aumenta a demanda por essa inclinação a demandas judiciais, o judiciário tem que se expandir. Isso encarece o custo da justiça como um todo, que nós, como pagadores de impostos, estamos pagando e pagaremos mais para termos essa justiça em cima de demandas que, no meu entender, não deveriam existir. Ela é financiada pelo todos nós, pelos impostos. Não deveríamos fugir do embate pré-judicial antes de fazer a demanda para tentar resolver essas questões, para evitar que se encareça a justiça. Na medida que essas demandas crescem mais que proporcionalmente, o judiciário se expande. Mas tem também uma consequência importante sobre o empresário que paga o plano de saúde ou ajuda a pagar o plano de saúde para seus colaboradores. Essas pessoas que conseguem algo que não estava previsto na norma, que não estava contemplado no contrato, pelo qual ele não pagou, gerou um custo da assistência à saúde. Gerou um custo para todos que têm aquela apólice. Se ele é, então, um funcionário de uma empresa que busca esse tipo vamos chamá-lo assim, de vantagem, a empresa estará pagando mais. O conjunto dos funcionários daquela empresa, na medida que eles tenham copagamento, ajudem a pagar o plano, também estarão pagando a mais. Então, a pessoa descarrega sobre os ombros dos seus colegas de empresa e sobre o empresário, sobre a empresa, aquilo que deveria ter sido custeado por ele. Deveria ter buscado essa cobertura mais intensa, mais compreensiva do que ele de fato tem. Então, é muito ruim termos essa tendência aí da gente fugir do dever e buscar um direito que, a rigor, ele não está contemplado naquilo que você pagou, naquilo que a empresa contratou. É muito ruim esse tipo de comportamento, né, Jander? Sem dúvida, até porque isso quebra um dos princípios, né, do plano, que é o princípio do mutualismo e esse apoio entre as partes para que se preserve o equilíbrio, né? Perfeitamente, é isso mesmo, Jander. Bom, Sequim, já avançando aqui para a gente entrar no final da nossa conversa, sempre que você está aqui fazendo esse papel que hoje me coube com muita honra, você sempre propõe um exercício de futurologia. Então, agora é minha vez de te provocar nessa linha. O que poderia ser feito, ou poderíamos fazer uma radiografia da judicialização na saúde suplementar no país, levando em conta o número de beneficiários, processos por regiões e as diferentes causas e demandas das operadoras? E, se sim, a que tipo de conclusão poderíamos chegar, olhando para isso numa perspectiva futura, até para o enfrentamento desse problema? Não é muito difícil a gente fazer previsões, né? Difícil é acertar as previsões. Mas como ninguém vai cobrar, não é? A gente se sente mais ou menos livre para ir falar e discorrer sobre esse assunto aí. Eu acho que nessa questão nós temos que atuar em diversas frentes. Vou citar umas 4 ou 5. Primeiro, a judicialização também nasce de uma regulamentação que é imperfeita, que não é boa. A lei, ela é genérica, ela não contempla as particularidades de cada caso. Mas quanto mais imperfeita for a lei, mais casos duvidosos ela deixa, mais demandas na justiça. Portanto, um passo muito importante está à nossa frente para diminuir essa judicialização, acho que é aperfeiçoar as normas e as regulamentações, e eu diria também os termos dos contratos, que tem que ser sempre muito mais claros e muito mais objetivos.
Eu colocarei numa segunda, que o setor, como você falou bem, funciona na base do mutualismo, nas regras do seguro, e há muitas incompreensões sobre os fundamentos da operação dos planos e seguros de saúde. Então, é preciso bem informar, educar mesmo os consumidores em vários aspectos, explicar o funcionamento dos planos de saúde. As pessoas têm que ter um mínimo de noção de atuária, de avaliação. Precisamos conhecer a extensão dos direitos, a extensão dos deveres. Isso tudo vem da comunicação, de informar bem. E é papel nosso no IEJA, e você sempre acentua muito esse aspecto, de difundir conhecimento sobre os fundamentos da operação dos planos e seguros de saúde. Temos feito isso já com bastante intensidade por diversos anos, praticamente desde a fundação do Instituto. Um terceiro ponto, eu olharia um pouco para o consumidor, que é aquela pessoa que está pensando em comprar ou não um plano de saúde. Ele deve se informar sobre as alternativas, sobre o que existe no mercado, sobre as coberturas, sobre os preços, sobre as regras de reajuste, sobre os reajustes por faixa etária, sobre a qualidade da operadora a quem ele vai comprar esse plano. Essas informações hoje existem. Tem que ter paciência e procurá-las. Se você não sabe diretamente, pergunte para um amigo seu, para um vizinho, para alguém, ligue para as agências que podem dar esclarecimento. O próprio IES e outras entidades também têm feito cartilhas para divulgar o conhecimento das operações, de como funciona um plano de saúde. Isso é muito importante. Eu colocaria um quarto ponto, que as pessoas e os demandados têm que ter coragem, sempre assumir a negociação entre as partes, buscando resolver o conflito, sem necessidade de ir à justiça. O recurso à justiça, como eu disse, é muito caro. Ele deve ser a última tentativa, quando você esgotou as chances, as possibilidades de um acerto administrativo. Aliás, como bem apontou o ministro Marco Aurélio Buzzi, no artigo desse livro, ele apontou que já temos no Brasil uma boa experiência com negociações. Temos juntas de conciliação, câmaras arbitrais. Sigamos esse caminho, que ele é menos penoso, menos custoso, mais seguro para todas as partes. Obviamente, esgotadas as possibilidades nessa linha, você vai para o judiciário. Eu citaria um quinto e último, para não delongar demais. Eu acho que é importante também criar mecanismos de informações aos magistrados, que têm que decidir cada demanda que lhes é apresentada. E, na maioria das vezes, acompanhado de laudos médicos. Eles não são médicos, não entendem dessa área de saúde. Então, é importante que eles tenham a quem ou aonde ou como recorrer. Então, falamos de biblioteca de pareceres, notas técnicas, várias formas em que ele possa se instruir, esclarecer suas dúvidas e formar sua decisão. Eu entendo que o juiz quer ser correto e justo, afinal, ele está seguindo a justiça nas decisões. E ter acesso a esse tipo de informação pode ajudá-lo muito em, de fato, buscar e resolver a questão da justiça. Enfim, são muitos os problemas que originam, eu acho, as demandas judiciais pela frente. Claro que, à medida que o setor se expande, mais gente tem plano de saúde, é natural que você observe também um crescimento das demandas. São ótimos esses esclarecimentos e, sem dúvida, a sua participação foi muito especial nesse encontro de hoje, Sequim. Para quem nos acompanha, há ainda outros assuntos interessantíssimos que são discutidos no capítulo, mas, como, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, eu faço aqui um convite para que vocês leiam e acompanhem essa obra, esse capítulo, porque realmente é muito interessante e é uma análise que eu acho que ajuda bem a compreender esse fenômeno da judicialização na saúde, tá? Bom, eu agradeço, Sequim, novamente, por essa prazerosa conversa e por sua disponibilidade
em estar com a gente hoje e também assinar esse capítulo para o livro. Tá? Muito obrigado. Eu que te agradeço, Jana, por todo o trabalho que você tem feito pelo IES na organização desse webcast, foi um trabalho excepcional. Muito obrigado. Então, e para você que nos acompanha e deseja ler não só esse capítulo, mas toda a obra do livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências, na sua íntegra, ele está disponível no nosso site do IES, basta acessar www.iess.org.br, faça seu download gratuito, comente a obra, envie sua mensagem nos nossos canais, porque vai ser muito legal ter esse retorno, tá bom? Muito obrigado e esperamos que vocês nos acompanhem em nossos próximos episódios. Até lá! Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19.